Sejam muito bem-vindos à Semana de Lala de Portas Abertas. Eu sou a Tainá, eu vou me apresentar um pouquinho melhor já já, mas eu queria realmente agradecer por vocês estarem aqui. Eu espero que a gente consiga, né, trazer um pouquinho mais de claridade sobre o processo da Lala, o que que acontece depois do bootcamp, porque tem muita coisa, né? A gente fala que o bootcamp ele é a porta de entrada para a Lala, porque realmente tem muita coisa para acontecer. Então sejam muito, muito, muito bem-vindos. Pode passar o slide, Lina. Então, um pouquinho sobre mim. Eu sou Tana Luísa, tenho 22 anos, sou de São Paulo, capital, Brasil. E aqui na Lala a gente tem. Isso aqui é um spoiler do que tá por vir se vocês terminarem de se inscrever, né, antes do prazo e participarem do camp. Aqui na Lala a gente tem um jeito um pouquinho mais intimista, um pouquinho mais engraçado de se apresentar, que é a Lala Intro. Então, pela introdução da Lala, você sempre fala o seu nome, a sua idade, cidade, estado, país e a música que você ama escutar no chuveiro. Então, vou seguir a Lala Intro. Meu nome é Tainá, mas todo mundo me chama de Tai. Eu tenho 23 anos, sou de São Paulo, capital. E a música que eu não consigo parar de escutar no banheiro agora, eu acho que seria Please, 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 da Sabrina Carpenter, porque é muito boa. Eu tô viciada desde que lançou. E se alguém aqui quiser também colocar lá na intro, tem o Ítalo, a Nara Maria, eles também são lá líderes. Vocês podem colocar no chat, gente, a lá na intro de vocês, se as pessoas já pegarem a vibe. E eu trabalho no departamento de engajamento comunitário, né? Então eu trabalho diretamente com a comunidade da líder e eu tenho foco em diversidade, equidade, inclusão e acesso. Então, para quem terminar de se inscrever para os camps presenciais, a data de inscrição é até sexta-feira, e para os camps virtuais, que a data de inscrição é 6 de agosto, quando vocês passarem na Lala, vocês vão me ver muito. Vão ver muito meu nome também, e-mails, etc. Mas passar ali, né? E eu queria começar falando, antes de falar sobre o ecossistema, eu queria falar um pouquinho mais sobre a Lala. Então, para vocês que são candidatos, eu acho que é muito legal vocês entenderem o que que a Lala tem, então, para entender o que que a Lala vai ser para vocês. Então, atualmente, a gente já tem mais de 7 anos de acampamentos e de atividades da Lala, e entre esses 7 anos de acampamentos, a gente já realizou mais de 60 edições, né, de bootcamps, tanto virtuais como presenciais. E através dessas 60 edições de muitas atividades, pode passar, Lina, a gente conseguiu criar uma comunidade de mais de 2.400 La Líderes. La Líderes é o nome que a gente dá para os estudantes que se formam em algum dos nossos acampamentos educacionais, tanto o acampamento online, né, que é o VCamp, quanto o acampamento presencial. E essa comunidade de 2.400 La Líderes está espalhada pela América Latina inteira. Então é muito, muito, muito massa, porque mesmo que você esteja no Brasil, você esteja em Brasília, por exemplo, você vai se conectar com alguém de São Paulo, alguém do Rio de Janeiro, uma pessoa da Argentina, uma pessoa do México. E isso traz muitas possibilidades, não só de networking, mas de entender que você não está sozinho nas lutas sociais que você está apaixonado, você não está sozinho pelas coisas que você quer aprender, né? Pela sua jornada de liderança. E o que vocês podem colocar no chat, Apolo, é a sua introdução, para a gente se conhecer um pouquinho melhor. Então, você pode colocar o seu nome, a sua idade, sua cidade, estado, país, e a música que você tá viciado, assim, essa música do chuveiro. É, a nossa comunidade da Lala, a gente chama de ecossistema. Então, a partir do momento que você finaliza o seu camp e que você já está inserido na nossa comunidade, você entra no nosso ecossistema. Pode passar, Lina? E a gente compreende também, pessoal, que os nossos acampamentos, novamente, tanto virtual quanto presencial, são apenas o passaporte para o ecossistema da Lala. Então, o acampamento, ele é só o primeiro passo da jornada, ele é só a primeira ação. Tem muita coisa que acontece depois. Dentro do nosso ecossistema, a gente tem eventos, programas, iniciativas, temos parcerias, temos ofertas de emprego, tanto para Lala quanto externamente. E, inclusive, foi dentro de uma dessas. Opa, vocês não conseguem ver a apresentação? Eu ainda estou vendo aqui. Vocês estão vendo? Beleza, beleza. Que fiquei jogado no chat. Mas dentro do ecossistema, a gente tem muita, muita, muita coisa. E é por isso que a gente gosta de falar que o ecossistema da Lala tá vivo. Então, essa é uma analogia que a gente gosta muito de fazer aqui, que basicamente explica que, já que o nosso ecossistema está vivo, vamos pensar em uma árvore.
Quando a gente pensa em uma árvore, a gente consegue entender que a gente tem as raízes, e essas raízes das árvores da Lala são o cuidado. Então, é através do cuidado que a gente coloca em todas as nossas ações, através do cuidado que a gente coloca dentro do trabalho, nos acampamentos, dentro do ecossistema, dentro do contato que a gente tem com a comunidade da líder e com os candidatos. Então, o cuidado que a gente tem com vocês, de fazer essas oficinas, né, de fazer a Lala de portas abertas para conseguir responder todas as dúvidas que vocês tiverem, ajudar vocês no processo seletivo, a gente está possibilitando um crescimento, que é o tronco. E esse crescimento, ele não é um crescimento da Lala, ele é um crescimento entre a gente. Então, entre a gente, da Lala Staff, né, da equipe da Lala, mas com os líderes também, com a nossa comunidade. Porque, como eu falei, são 7 anos de atividades, 2.400 líderes, e se não fosse a comunidade, não existiria a Lala, e se não existisse Lala, não existiria a comunidade, e vice-versa. Então a gente foi crescendo e amadurecendo juntos nos últimos 7 anos. E através desse crescimento tão legal, a gente conseguiu algumas folhas, né, que são o engajamento. Então, quando a gente percebeu que a gente tinha uma comunidade muito interessante, que a gente precisava continuar desenvolvendo jovens, mesmo após o acampamento, mesmo após, né, o bootcamp ou o VCamp, a gente começou a criar várias maneiras deles continuarem se engajando, deles continuarem se conectando entre si. E essas ações que a gente faz no nosso ecossistema nada mais são do que oportunidades. Então, essa chuva de oportunidade que a gente rega essa árvore mantém todo o ecossistema vivo. Então, ao longo da sua jornada como La Líder, após o seu acampamento, você sempre vai receber várias oportunidades, várias, assim, ações para que você consiga se desenvolver com a Lala, mesmo após o seu bootcamp, e isso é o que mantém o nosso ecossistema vivo. Então, realmente é um ciclo sustentável de lá líderes participando do ecossistema, do Bootcamp, né? Trazendo pra gente oportunidades também. Por exemplo, eu fundei uma ONG com outro lá líder depois do meu Bootcamp e eu já divulguei essa ONG na Lala e automaticamente já trouxe lá líderes para trabalhar nela como voluntários, lá líderes que foram beneficiados por ela. Enfim, então existe uma grande rede de sustentabilidade, né, dentro do nosso ecossistema. Pode passar, Lina, por favor. E tudo isso, toda essa sustentabilidade, esse crescimento da árvore, a gente regar bastante a comunidade de oportunidades e de maneiras de engajar, é porque a gente tem o mesmo objetivo que vocês, que é liderar a mudança. Então, todos nós somos agentes de mudança, né, num processo de aprendizagem, e é por isso que a gente quer muito que vocês pensassem na comunidade da Lala como um lugar de conexão e de crescimento, como líderes transformadores. Então, não vejam a Lala só como um programa educacional, por exemplo. Aqui é um lugar que vocês vão conseguir florescer e crescer junto com a comunidade. Eu consigo falar, falando assim, pela minha própria experiência, a Lala beneficiou muito a minha jornada como líder, como profissional, como pessoa, e eu acho que só uns 30% aconteceu no meu bootcamp. Todo o resto, né, os outros 70% aconteceu depois. Então aconteceu com os voluntariados que eu consegui fazer dentro da Lala, aconteceu pelas parcerias, né, os sócios que a Lala tem que divulgaram para mim por e-mail, Instagram, etc. E que eu consegui me conectar e que me beneficiaram de mil maneiras. E tudo isso porque todos esses parceiros, todas as oportunidades, tudo que vem depois do camp é muito bem pensado e detalhado, pensando em suprir as necessidades da nossa comunidade. Então, para quem está fazendo o processo seletivo, já é legal vocês pensarem que, cara, o bootcamp ele é realmente só o primeiro passo, tem muita coisa para vir ainda. Pode passar, Lina, por favor. Tô adorando ver a apresentação de vocês no chat, hein? E agora, eu sei que eu tava falando bastante, nossa, temos muitas oportunidades, temos muitas coisas, várias maneiras de engajar, então eu queria especificar um pouquinho, né? Não vou deixar só no spoiler. Pode passar, Lina. E entre as nossas oportunidades e recursos, a gente tem algumas bases, né? Algumas coisas que são sempre, estão sempre aqui. Uma é a newsletter, que é a explosão de oportunidades. Então, a partir do momento que você termina o seu acampamento, você entra numa base de dados da Lala, que a gente vai saber muita coisa sobre você, né? A gente vai saber a sua região, vai saber a sua idade, os seus interesses. E através dessa base de dados, a gente consegue nutrir você com várias experiências. Então, um pouquinho do que te aguarda caso você termine de aplicar e participe do acampamento. Primeiro, muitas palestras, eventos, workshops, masterclasses da Lala e parceiros.
muitas bolsas de estudo, ou estágios, por exemplo. Eu entrei na Lala por um estágio e hoje em dia já sou consultora, enfim, trabalho na Lala faz mais de 2 anos, mas eu entrei na Lala em um programa de estágio para Lala Líderes, e ofertas de emprego. A gente tem várias pesquisas individuais e coletivas para entender as necessidades da comunidade, como a gente pode melhor atender vocês e como a gente pode garantir que a gente está caminhando e crescendo junto com a comunidade, né? Porque a nossa missão, ainda mais eu que trabalho no departamento de comunidade e diversidade, não é só expandir a Lala, mas é garantir que a gente está crescendo por vocês e com vocês. E por fim, vocês também teriam muitos programas e oportunidades da equipe da Lala. Dentro desses programas, pode passar, Lina, a gente tem algo chamado de ciclo de inscrições. Então, a gente tem os programas fixos da Lala, por exemplo, o programa de mentoria, que é um programa incubatório, que você passa alguns meses se conectando com o mentor, que pode te ajudar a se desenvolver profissionalmente, pessoalmente, te ajudar a realinhar a sua carreira, entender quais são seus objetivos, né, a médio, curto e longo prazo. E eu, inclusive, já participei do programa de mentoria como pupila, né, como mentorada, quando eu tinha, acho que 19 anos ou 18 anos. E foi super benéfico, assim, eu era bem mais nova, então ter uma pessoa que era da área que eu queria trabalhar, me falando, olha, Thay, eu acho que pelos seus objetivos e pelo lugar que você está hoje em dia, pela faculdade que você está fazendo, os passos que seriam interessantes para você seriam esses, esses, esses. É muito massa. A gente tem a colocação universitária, então a gente sabe que muitos, muitos, muitos estudantes hoje em dia, eles estão no processo de application, né, de inscrição para estudar nos Estados Unidos, e ela tem um programa muito bom de mentoria que prepara os nossos líderes dentro para realizar esse processo. Não só prepara, mas eles também têm um apoio financeiro, inclusive, para cobrir alguns gastos, né, do processo de inscrição, porque você tem que pagar, às vezes, uma taxa para se inscrever em algumas faculdades, você tem que pagar os comprovantes, né, de que você fala inglês, etc. E ela dá todo esse suporte. E é um programa muito maneiro, tanto que a primeira mão, meu melhor amigo, que também é líder, ele acabou de passar por um ciclo do programa de mentorias e ele foi aceito na Universidade de North Carolina e ele vai agora em agosto. Então é um programa assim que tem uma taxa de sucesso incrível. A nossa equipe coloca muito esforço, muito amor e carinho, né, nessa mentoria. E é bem bacana para quem tem interesse. E a gente tem um programa novo agora também, que é o Conselho de Líderes, que aproxima ainda mais a comunidade da líder da Lala. Então, é um programa que garante que os líderes estão super à parte e estão participando, né, dessa estratégia de engajamento com a gente, para garantir que tudo que a gente está fazendo da comunidade, que a gente está trazendo da comunidade, está alinhado com as necessidades. E além disso, né, a gente tem o Comitê de Ideia, que é um programa que eu coordeno, a gente tem o programa de produção de mídia, então, para os estudantes que querem aprender um pouquinho mais de marketing, comunicação, tecnologia, como a gente pode realmente ser um ótimo comunicador, storytelling, etc. É um programa super maneiro para você entender um pouquinho mais disso. Tem o programa de mentores, né, para arrecadação de fundos. Então, aqui na Lala, vocês que são candidatos já devem saber, a gente tem essa chance de você receber bolsa e a gente tem esse suporte, né, de arrecadação de fundos. E os líderes que já fazem parte da comunidade, eles podem se voluntariar para ajudar os candidatos. Então, realmente é um ciclo, né, de sustentabilidade dentro do nosso ecossistema, que é muito massa. E a gente também tem algumas oportunidades dentro da equipe Lala, que são oportunidades pagas, né? Então, você pode trabalhar nos acampamentos depois que você for lá líder. E você também pode trabalhar direto na equipe da Lala, por exemplo, como eu faço, como a Lina, que está aqui, faz também. Tem o programa de oficiais de missões, que são as pessoas que, inclusive, farão as entrevistas de vocês, caso vocês apliquem. E tem as vagas que são tanto dentro da equipe global da Lala, como dentro da equipe de hubs, né, que são de países centralizados, que eu já vou explicar um pouquinho mais do que é isso. Pode passar, Lina, por favor. Perfeito. E eu sei que eu falei muita coisa, é muita informação. E a primeira coisa assim que vem na minha cabeça depois de conseguir trazer todo esse conteúdo, todo esse contexto sobre o nosso ecossistema para vocês, é perguntar se vocês estão prontos para embarcar no ecossistema da Lala com a gente. Então, como eu falei, o nosso camp é só o passaporte. A Lala é uma jornada para a vida inteira. Então, percebendo e entendendo que a Lala é uma jornada para a vida inteira, a gente quer continuar apoiando a sua jornada, né? A gente quer continuar apoiando, te dando suporte na sua jornada de liderança para mudar o mundo. E onde que você começa? Então, primeiro, se inscreve.
novamente, o prazo para você se inscrever para os acampamentos presenciais é essa sexta, e para você se inscrever para os acampamentos virtuais é até dia 6 de agosto. E depois que você realizar o seu acampamento, você se torna oficialmente uma líder e você vai poder curtir e desfrutar tudo que eu falei até então, tudo do nosso ecossistema. E dentro do nosso ecossistema, para que a gente tenha essa sustentabilidade, a gente tem 5 compromissinhos. Então, primeiro, manter contato, né? A gente está aqui fazendo de tudo para garantir que ela está próxima de vocês, mas a gente também precisa que vocês estejam próximos da gente. Então, consultar regularmente a nossa comunicação, né? A newsletter. Também no futuro a gente vai começar a usar o WhatsApp, então é muito legal. E para vocês que são candidatos, gente, fica de olho no Instagram, a gente posta muita coisa, muito spoiler lá. Inclusive, toda vez que a gente envia as respostas finais sobre o processo seletivo, a gente sempre posta no Stories. Então, é uma maneira de vocês acompanharem como está rolando, né, o processo seletivo. A segunda coisa é que a gente espera que nossos líderes sejam a mudança. Então, a gente espera que depois de fazer os acampamentos, depois de começar a engajar no nosso ecossistema, se desenvolver, né, continuar se desenvolvendo com a Lala, eles continuem promovendo mudanças positivas na comunidade. E é por isso que a gente está conectando todo mundo, é por isso que a gente está aqui. O terceiro compromissinho é desenvolver ao longo da vida. Então, participar ativamente dos eventos e das oportunidades para fortalecer a sua bateria La Líder. A bateria La Líder, a gente imagina como se fosse um copo, né? Uma bateria, um copo vazio. Quanto mais você engaja, quanto mais você participa, quanto mais você aprende com a gente, mais esse copo tá cheio. E a bateria vai recarregando. Então, por exemplo, o Ítalo e a Nara, que são dois líderes que estão aqui para ajudar a responder perguntas que vocês possam ter, estão com a bateria super cheia, né? Então eles estão super envolvidos, garantindo, né, e promovendo a mudança, garantindo que a gente está beneficiando outras pessoas também. Por fim, ter a ponte, então incentivar outros projetos de líderes, desenvolver desenvolvimento pessoal e profissional e dar e receber espaço. Isso é algo que a gente leva bastante a sério, que é responder essas pesquisas para melhorar a comunidade e a sua própria experiência, co-criando conosco um espaço seguro, saudável e amoroso, permitindo crescimento para todos. Porque, como eu falei, a gente está fazendo todos esses aprimoramentos, todos esses projetos, eventos, incentivos, não para expandir a Lala, mas para a gente crescer com vocês e para vocês. Pode passar, Lina. E eu queria falar um pouquinho também de algo muito novo para Lala, que para quem está se inscrevendo agora é muito massa, que é o nosso novo modelo de trabalho, né? Que são os hubs. Pode passar, Lina. Então, já que a gente estava buscando melhorar, que a gente estava buscando crescer e estabilizar, né, a Lala, a gente embarcou uma jornada muito transformadora e atualmente, já que a gente tem esses 2.400 lá líderes, mais de 100 projetos, né, e um impacto positivo substancial em mais de 100 mil pessoas. Gente, 100 mil pessoas é muita gente. A gente atingiu um nível de maturidade operacional bem grande, né, nesses últimos 7 anos. E contudo, as necessidades da América Latina elas são muito urgentes e a gente precisa concretizar a nossa visão para que a gente consiga alcançar, né, os nossos objetivos como um transformador. Então, por isso, a Lana introduziu esse ano uma nova estratégia de escalabilidade. Em vez de a gente procurar um crescimento rápido em todo o continente, então, a gente precisa crescer aqui no Brasil, na Argentina, no México, na Colômbia, ao mesmo tempo e ter várias estratégias. A gente está seguindo uma abordagem conhecida como acerte antes de escalar, em inglês é nail it before you do it, que basicamente envolve focar em uma localização geográfica por vez, alcançar a excelência operacional e aprender com o processo. Pode passar, Lina. Então, o nosso primeiro hub, a nossa primeira sede presencial, foi estabelecida aqui no Brasil, o que é muito maneiro. E essa escolha, ela não foi, assim, aleatória, né? A gente escolheu o Brasil porque a gente tem muitos líderes aqui, a maior parte da equipe está aqui, muitos mentores, sócios, e também para a gente conseguir atender essas crescentes demandas da América Latina de uma forma eficaz e eficiente, e oferecer oportunidades para a liderança emergente dentro da Lala. Mas isso não significa que a Lala virou uma organização brasileira. Então a gente vai continuar tendo em todos os outros países. A Lala continua sendo uma organização global, né, da América Latina. A gente continua usando as 3 línguas, a gente vai continuar oferecendo nossos programas nas 3 línguas, em português, inglês e espanhol. E a ideia é que, enquanto a gente está estruturando, entendendo essa estratégia no Brasil, a gente está se preparando para que nos próximos anos a gente faça o mesmo em outros países. Então a gente vai ter um hub, uma sede, né, presencial no Peru, na Colômbia, no México, etc. E a gente vai aumentar ainda mais, né, essa nossa conexão com a comunidade
e as nossas opções também para continuar beneficiando e continuar mudando a América Latina. Então, isso é muito, muito, muito maneiro para quem for, por exemplo, fazer um camp presencial. Vocês têm a chance de conseguir conhecer a nossa sede agora, que fica em São Paulo. Para quem está fazendo virtual também, está em São Paulo, vocês podem super entrar em contato com a gente. A gente realmente quer se aproximar um pouco mais presencialmente com a comunidade, agora que a pandemia já passou. E essa é uma nova estrutura da Lala, né? Pode passar, Lina, por favor. Então, eu falei bastante coisa, eu sei que é muita informação, então agora eu queria também trazer duas pessoas que podem compartilhar a experiência deles no dia a dia, né? Então, o que que o ecossistema foi para eles? Então, eu vou começar com o Ítalo, tá? Ítalo, se você puder falar pra gente em menos de 5 minutinhos, mais ou menos como que foi o ecossistema para você, o que que aconteceu depois do seu acampamento, o que que você participou, o que que você aprendeu, quais habilidades você desenvolveu. Enquanto isso, pessoal, se vocês tiverem algumas perguntas, vocês podem ir colocando no chat ou vocês podem ir levantando a mão, tá? Que já já a gente vai abrir o espaço para responder tudo. Mas pode ir falando, Ítalo. Perfeito, obrigado, Thay. Olá, pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem. E eu vivenciei, né, a Lala em 2022, era no finalzinho ali de agosto, e foi no VLB 23, então já faz um certo tempo. E desde então eu comecei a me engajar, né, em algumas coisas que tem dentro da Lala. Eu costumo dizer que eu não consegui passar nem pela metade das oportunidades que a Lala oferece. E uma coisa que me chamou muito, assim, mesmo antes do meu processo, eu estava aplicando ali na Lala, foi para o time de admissions, né? Que atualmente eu faço parte. Já faz algumas temporadas que eu atuo. É, e eu já entrei no acampamento com aquele desejo de me engajar, né? Mas eu não conhecia tudo que a Lala ofertava. E foi a partir disso que eu tive uma oportunidade gigantesca. Eu costumo dizer que o ecossistema da Lala foi uma porta de entrada para muitas decisões em minha vida, sabe? Eu, igual como a Thay falou, eu também já fui do time de mentorias, só que eu fui como mentorado, né? Eu era mentorado lá no time e isso me fez render eu era totalmente confuso, né? Ao que eu queria para minha profissão em si, e isso me fez ter um discernimento e atualmente eu sou acadêmico em psicologia, eu gosto muito, e isso foi algo que o time de mentorismo me proporcionou. Então, atualmente também, como eu falei, né, eu faço parte do time de admissões, e o time de admissões são aquelas pessoas que vão realizar as entrevistas, então, normalmente, né, eu realizo essas entrevistas, estou tendo esse contato, e também, atualmente, eu faço parte do comitê de diversidade e inclusão da Lala, né? Que era um objetivo meu de conseguir fazer parte, pelo que eu acredito, né? Que a Lala é para todo mundo. Então, o ecossistema, para mim, foi uma oportunidade de encontrar verdadeiramente, sabe? De conseguir colocar tudo o que eu absorvi ali no acampamento e não deixar ali parado, mas continuar fazendo com que mais outros jovens tenham a oportunidade de sentir e vivenciar aquilo que eu vivenciei na Lala. Então, para mim, o ecossistema é gigante, assim, sabe? A oportunidade que você tem é enorme. Então, eu recomendo muito, sabe? Que vocês apliquem, se entreguem e que vai dar bom, vai dar certo. Perfeito. E qualquer dúvida podem colocar no chat que eu respondo. Amei, Ítalo, e também amo ter você como parte do comitê de ideia. Obrigada por compartilhar. E agora eu queria chamar a Nara também para compartilhar um pouquinho mais a experiência dela. Então, Nara, como que foi para você quando você terminou o acampamento? Como você descobriu as oportunidades que você está hoje em dia, né? Quais habilidades você está treinando hoje em dia, etc. Oi, gente. Vocês podem me confirmar que o áudio tá bom? Ai, que bom. A Lala, ela foi um divisor de águas, né? Foi um momento de muita dúvida. Eu tinha ali 17 anos
E depois eu passei um tempo sem participar de nenhuma atividade da Lala, mas eu tinha muita falta, porque a gente cria um vínculo com a Lala e eu sempre tive esse desejo de voltar depois. E eu me lembro que o Comitê de Diversidade sempre me chamou muita atenção, tanto que eu sou da história, então eu gosto muito de trabalhar questões sociais, sempre me chamaram muita atenção. E ano passado eu ia fazer o processo seletivo para esse comitê, mas ainda era tudo muito novo, eu tinha acabado de entrar na universidade, então é, eu abri o formulário, comecei a responder algumas perguntas e depois eu vi que para aquele momento não daria certo, eu ainda estava um pouco desalinhada, precisando me ajustar melhor. E nesse ano eu consegui, eu apliquei, porque cada processo seletivo da Lala ele consegue te prender muito bem. Você tem que estar no momento para refletir e ter muita, não, não diria certeza, porque a vida da gente é cheia de incertezas, mas você precisa ter algumas convicções, digamos assim, e alguns panoramas do que você deseja para aquele momento. E esse ano eu fiz o processo seletivo, passei, estou junto com o Ítalo e a Tainá no DEAB, e eu estou muito feliz, estou conseguindo me desenvolver bastante, eu acredito que é só o início, ainda tem bastante tempo para a gente estar junto, e é isso, acredito que eu vou colaborar nesse, nesse programa, eu espero ser apenas o primeiro, porque estou com muita vontade, já estou vendo aí possibilidades de testar para outros. E é isso, gente. Apliquem, incentivo bastante, porque é ótimo. Vocês só têm a ganhar com isso. Perfeito, Nara. Muito obrigada por ter compartilhado também. Gostei muito que você trouxe isso do momento certo, né, de engajar e participar dos programas. Eu participei em vários programas da Lala, mas isso foi dividido ao longo de anos, né? Porque eu tô aqui na Lala já faz muito tempo, quando desde tudo era mato, na verdade. E é muito legal que a gente sempre está reofertando as oportunidades e reformulando elas para garantir que elas estão alinhadas com o que a comunidade precisa. Então, quando vocês entrarem na Lala, né, porque vocês vão aplicar com muito amor e carinho, e por isso vocês têm grandes chances de passar, e vocês forem lá líderes, não precisa correr, sabe? Não precisa ter desespero, a gente vai continuar tendo os programas ao longo de muito tempo, sempre tem novos ciclos, e isso é muito bacana, então obrigado por ter trazido isso, é um ponto muito bom. Eu vi um comentário aqui, gente, agora vamos para perguntas, né, oficialmente respondendo perguntas. Eu vi um comentário aqui do Apolo, falando que ele lembrou de uma dúvida aqui sobre o vídeo da aplicação. O meu passou de 2 minutos, mas não passou de 3 minutos. Tem algum problema? Não tem problema, contando que não passou muito do tempo estipulado e que o vídeo ele vai conseguir ser carregado normalmente, sabe? Se tá num link que todo mundo consegue acessar, tá tranquilo, beleza. Mas é muito importante que vocês tentem se atentar aos máximos e mínimos, assim, do processo seletivo, tanto das redações quanto do vídeo, para garantir que você está se expressando da melhor maneira. Então, se você colocou muita informação no vídeo, talvez ele não fique claro. Se você colocou pouca informação no vídeo e é por isso que ele está muito curto, talvez ele não fique claro. O tempo que a gente sugere é geralmente, né, uma média do quão é necessário para que a gente consiga compreender o que você está passando para a gente. Então, não tem problema se não passou muito, né, do estipulado, mas tentem ter isso em mente, sabe? Que os nossos mínimos e máximos, tanto da redação quanto do vídeo, eles são pensados justamente para ajudar vocês e guiar vocês sobre a quantidade de informação que a gente precisa, tá bom? Mas não tem problema. Se você conseguir colocar o vídeo na plataforma, tá tranquilo. E, gente, agora eu queria abrir para perguntas variadas. Então, se vocês tiverem alguma pergunta sobre ecossistema, tranquilo, podem fazer. Se vocês quiserem perguntar algo para a Nara, ou para o Ítalo, ou para mim, que também sou da líder, sou da nossa experiência, também é super um espaço. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o processo seletivo em si, sobre datas, prazos, etc., a gente está aqui para ajudar, tá bom? Então, vocês podem tanto escrever no chat, como levantar a mão e abrir o microfone, que a gente vai respondendo, tá? Apresentação, eu coloquei um número de WhatsApp, que provavelmente você já tem, ele tá no nosso site também. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar por WhatsApp também. Isso é bem tranquilo. Então, vou esperar um pouquinho para ver se temos outras dúvidas. Estava dando uma olhada nos comentários aqui, adorei que vocês já estavam se conectando.
O João perguntou, gostaria de saber como funciona o processo de arrecadação de fundo. Perfeito, João. Então, durante o processo seletivo, você já tem um formulário que você descreve qual é a sua necessidade, né, de arrecadação de fundo, se você vai precisar de bolsa, se você não precisa. Durante a entrevista, a gente faz uma nova, né, reavaliação para perguntar como que tá sobre isso, né, porque se você passou a entrevista, você já está bem perto de receber uma carta de aceitação, né, a decisão final, porque o nosso processo seletivo ele não é muito longo. É primeiro o formulário, depois a entrevista e depois você já recebe a decisão final. E quando você receber essa decisão final, a gente já vai te colocar no mesmo e-mail, assim, com todos os detalhes do seu acampamento, os horários, etc., qual que é a bolsa que você recebeu, de acordo com o que ela conseguiu te ajudar. A gente entende que a gente precisa dar o melhor e a gente consiga ofertar essa oportunidade educacional para o máximo de pessoas possíveis. Então, por isso, a gente não consegue disponibilizar a bolsa 100%, né, já que a gente precisa distribuir os nossos fundos para muitos líderes. E pensando que talvez essa distribuição não seja o suficiente, né, as pessoas não consigam a quantidade de bolsa que elas precisam para conseguir arcar com os gastos do acampamento, a gente tem um programa de arrecadação de fundos que basicamente te prepara, depois que você já foi aceito, a fazer a sua própria arrecadação. Então, a gente tem mentores que são lá líderes, que são parceiros nossos, pessoas que trabalham aqui na Lala, que vão te ajudar do início ao fim sobre um processo de arrecadação. Então, tá, beleza, como você precisa arrecadar? Ah, é esse valor. Quais são as oportunidades que você tem? Você pode arrecadar com a sua escola, você poderia falar com a sua faculdade, você pode falar com a sua família, com amigos, você pode criar uma vaquinha online. Vamos criar uma grande promoção de uma vaquinha online para você. E dentro do programa de arrecadação de fundos, a gente tem um sucesso muito, muito, muito grande, assim, realmente, a gente tem muito contato com os líderes aceitos, porque a gente entende que a partir do momento que essa pessoa é aceita, ela faz muito sentido para Lala, e a gente tem muito a ensinar para essa pessoa. Então a gente realmente luta com ela, né? A gente faz o máximo possível para garantir que ela vai conseguir os fundos para participar do acampamento. E é assim, é uma troca, né? Então a gente dá todo o conhecimento, a gente dá todo o suporte, responde muitas dúvidas, a gente tem muito material já preparado sobre como fazer a arrecadação de fundos, e a gente precisa do engajamento da pessoa também, dela fazer as atividades, participar com a gente, mas é basicamente isso. Então você tem tanto o processo de receber uma bolsa, quanto a oportunidade, se você achar necessário, de participar do programa de arrecadação de fundos e aprender com a gente como você pode suprir o resto do valor, né? Arrecadar o resto do valor. E realmente é uma comunidade que vai se ajudando. Então, durante os últimos ciclos, eu já vi, por exemplo, candidatos, né, lá líderes que já tinham acabado de ser aceitos, e fizeram uma campanha tão legal, e eles conseguiram arrecadar tão bem o fundo deles, que eles puxaram outros candidatos para essa campanha. E todo mundo começou a promover junto, né, pelo LinkedIn, pelo Instagram, e eles conseguiram arrecadar o valor juntos. Então, realmente, várias estratégias que a gente tem para garantir que isso seja possível. Eu mesma, por exemplo, eu entrei no meu bootcamp, eu fiz um bootcamp no México antes da pandemia, em 2019, e a única motivo do porquê eu consegui participar desse bootcamp foi porque eu recebi uma bolsa de acho que 85% na época, e o resto eu consegui arrecadar com minha família, com amigos, enfim. Então, é realmente algo que a Lala tem na nossa estratégia para garantir que essa oportunidade ela é democrática, né? Então, a gente vai conseguir ofertar e ser acessível para a maior parte das pessoas. Então, é basicamente assim que acontece. No nosso site, a gente também tem bastante informação sobre isso, tá? Perfeito. Que bom que ficou muito claro. Minha última dúvida seria como funciona esse processo de entrevista. Seria no mesmo idioma do acampamento, certo? Exato. Ótima pergunta. Então, se você aplicou para um acampamento em inglês e um acampamento em português, a sua entrevista ela vai precisar ser em inglês, pelo menos uma parte dela, porque é importante para a gente não saber se você é fluente, sabe? Não é um teste, não é sabe, um teste do Duolingo para saber o quão bom o João é em inglês. Mas a gente precisa entender que você vai ter uma proficiência alta o suficiente para conseguir se comunicar e entender o que está sendo passado para você. Então, se você conseguir se comunicar na língua que você aplicou, perfeito. Não precisa ser, sim, fluente. Ah, meu Deus, a pessoa ou um professor de inglês ou de espanhol. Tá tranquilo. Mas a entrevista ela vai seguir, sim, a linguagem dos tempos que você aplicou. Eu, por exemplo, fiz um camp em inglês no México, então a minha entrevista, acho que metade foi em português, e o finzinho só, mais de metade foi em português, e o finzinho só foi em inglês, realmente só para ter essa garantia de que a gente ia conseguir se comunicar e ia ser sucesso, tá bom? E a entrevista, pessoal, já que aprendendo sobre isso,
ela é super descontraída, não precisa ficar nervoso. Eu lembro que na minha entrevista eu tava me tremendo, eu não sei como que foi pra Nara e pro Ítalo, mas eu tava me tremendo, assim, tipo, meu maquiagem tava batendo de nervoso, de ansiedade, porque eu achei que ia chegar uma pessoa, assim, engravatada, de terno, um adulto de 40 e poucos anos, e quem me entrevistou foi uma moça que tinha, tipo, minha idade, hoje em dia, uns 20 anos, e realmente a entrevista ela só serve pra gente se aprofundar e entender um pouquinho melhor da sua jornada, tá? Então, para quem já se inscreveu, para quem já mandou a inscrição para lá, não deixem para a última hora. Aliás, tá a dica da Thay, não deixem para a última hora. Não fica muito assim paranoico sobre a entrevista, porque é bem tranquilo, bem tranquilo. E eu também já trabalhei como oficial de divulgações da Lala durante anos e eu fazia entrevistas, então eu estou falando de uma maneira muito honesta, sabe, muito real, de que é super tranquilo. Que legal, perfeito. Sábado, Belém, vocês têm alguma outra pergunta? Apolo, você tem alguma outra pergunta? O momento, gente, é esse. Podem usar esse espaço. Pode sim, Apolo. Se você quiser ligar o microfone também. Sim, as entrevistas são, parece uma conversa entre amigos, exato. O maior ponto da entrevista é entender o candidato. Não é como se fosse um teste, assim, de proficiência de outra língua. Não é um teste de, oh meu Deus, se você não respondeu exatamente isso, você não passou. É pra gente se entender, a gente se conectar. E eu conheci pessoas incríveis enquanto eu fazia essas entrevistas à Lala, que hoje em dia são super amigos meus, porque viraram lá líderes. Então, realmente, gente, não temam tanto esse ponto. A Sabita colocou, se nas redações ultrapassar um pouquinho o número máximo de palavras, tem problema? Não tem problema, tá? Só confere se a plataforma vai deixar você colocar a redação. Se programe sobre isso, por isso que é importante não deixar para se inscrever na última hora. Porque imagina que o máximo é 300 caracteres, e aí você escreveu uma redação de 350, e de última hora a plataforma não deixa você enviar. E você falta 5 minutos para você enviar a inscrição antes de fechar o processo seletivo. Então, se programe, né? Mas não tem problema, contando que as informações façam sentido, né? Porém, vou reforçar aqui, gente, a gente coloca esses máximos e mínimos com uma estratégia, sabe? Tem um motivo. Então, se o máximo é uma certa quantidade de caracteres, é porque a gente entende que uma resposta bem legal, ela conseguiria caber naquele espaço. Então, eu sinceramente aconselho vocês que vocês tentem encaixar, né, nos requerimentos, mas se for, cara, se você olhar a redação e falar, eu preciso manter essa palavra, eu preciso manter essa frase, senão não vai estar passando a minha essência, não tem problema, tá bom? A gente vai sempre olhar o contexto. Espero que tenha ajudado. O Apollo colocou. Eu separei ele em três partes. Fiz ele falando quem eu sou, meus sonhos e por que eu escolhi o Lala. E no final eu pedi para três pessoas próximas para falarem de mim uma pequena frase, o que você acha. E não terminei de editar. Tô no computador e não tenho microfone. Não, sem problemas. O vídeo, ele é o momento de você demonstrar quem é o Apollo. Então, tem mil maneiras de você gravar esse vídeo. Inclusive, dica para todo mundo: vocês não precisam colocar muito tempo na edição e muito tempo em deixar uma mega promoção da Broadway, assim, uma mega produção da Globo. Não precisa ser uma mega produção. O importante é que pelo vídeo a gente consiga entender um pouquinho mais a sua história, por que que você tá aqui, o que que você quer alcançar, né? Quais são suas paixões. Então, eu acho que é uma dinâmica super legal, Apollo. É, e realmente, gente, não precisa colocar tanto tempo assim na produção do vídeo, precisa colocar cuidado, mas não tanto tempo na pós-produção do vídeo, porque a gente não vai avaliar, tipo, nossa, não acredita que ele editou o vídeo pelo celular. Tipo, não, isso é definitivamente uma das coisas que a gente avalia o contexto e o conteúdo do vídeo, tá bom? Então, se dividir nesses tópicos, você conseguiu colocar um conteúdo que explica quem que é o Apollo, tá perfeito, tá massa. O meu vídeo mesmo, gente. Ele foi tão chato, tão tedioso, porque eu sentei na frente de uma parede branca e falei sobre mim. E se eu fosse fazer o vídeo hoje em dia, eu faria diferente, sabe? Eu colocaria alguns outros elementos que expliquem melhor quem sou eu, além de uma parede branca. Mas, como eu consegui colocar o contexto e o conteúdo, tava valendo. Isso anos atrás. Então, realmente, tenta se expressar e trazer um pouquinho mais da sua personalidade no vídeo. A Sapta colocou. Tem problema ser um vídeo sem muitas edições? Ser tipo eu na frente falando e mostrando apenas algumas coisas? Ficou meio atrapalhada e ansiosa. Querida, é exatamente isso. Não precisa colocar muita edição, é exatamente isso. Se você conseguir falar
quem é você, trazer um pouco da sua essência, responder, né, a proposta da pergunta do vídeo, tá perfeito, tá perfeito. Vocês não precisam se estressar muito sobre a edição do vídeo. Isso não é um critério, isso não é algo que a gente vai avaliar, beleza? A gente vai avaliar o conteúdo. E eu não sei se o Ítalo e a Nara também querem comentar alguma coisa sobre isso, dar alguma dica sobre o vídeo. Porque realmente, gente, o meu vídeo, eu não sabia como fazer, eu não tinha ideia do que ia acontecer. Na época, a Lala também nem tinha tanto material para os candidatos, não existiam essas oficinas, essas reuniões que a gente faz hoje em dia, porque, novamente, tudo era mato, muitos anos atrás. E se eu fosse fazer hoje em dia, faria totalmente diferente. Então, pode falar, Ítalo. E o Ítalo também está na equipe de admissões, então ele é a pessoa perfeita para dar essas devolutivas. Nossa, vocês comentando sobre os vídeos, né? E eu tava lembrando aqui a Apollo, que eu gostei muito disso que você trouxe, sabe? E uma das coisas que eu sempre observo quando eu tô fazendo lá, né, parte do time de admissions, é como se conecta. Porque às vezes coloca várias coisas, só que você esquece literalmente da parte que a gente procura. Como a Thay falou, Uhum, quem é o Apolo? Então, às vezes, aquela besteirinha ali que você talvez diga, não, isso aqui não faz diferença, faz total diferença, sabe? É uma mania que você gosta de fazer, um hobby que você tem. E só para dar uma inspiração, uma vez teve um candidato que ele literalmente mostrou, sabe, onde ele morava. E colocou lá a cultura que tinha na comunidade, tinha uma biblioteca, sabe, assim, onde ele morava. Era algo muito interessante. E é que é literalmente isso que você trouxe, sabe? Quem é você realmente, o Apolo? O que é que você procura? O que é que você faz? O que é que você gosta? É uma coisa assim que a gente procura, sabe? Porque é a sua essência, é você. Não tem nada mais lindo, né? Do que possa trazer. Então, e assim, edições, como a Thay falou, não não afeta, sabe? Não muda nada. O que a gente quer mesmo, você só ter um cuidadozinho ali para a gente conseguir lhe compreender o áudio bom também. Que a gente consiga entender se você for trazer algo ali falando. E Sábata, claro, perfeito. Quando eu gravei o meu vídeo, eu comecei a falar de livro, sabe? Automaticamente. Aí eu acho que ainda tem até o livro aqui. Aí eu peguei o livro e mostrei, ó, esse livro aqui eu amo ele, não sei o quê, e fui falando, falando. E é para ser uma conversa, sabe? Então, é perfeito. Traga seu cachorro, traga tudo pro seu vídeo, que é muito bom. pode falar, Nara. Gente, eu estava lembrando sobre o meu vídeo. Quando eu fui fazer o processo seletivo, né, já tinha muito. As pessoas já estavam produzindo muito conteúdo para Lala dizendo sobre o processo seletivo. E sobre o vídeo, eu escutei algo que era: seja criativo e seja você. Aí eu, então é isso mesmo. E no meu vídeo eu me lembro que eu falei sobre o Nordeste. Era assim, bem voltado à edição, e eu também estava com a roupa meio característica, e foi todo em poesia. E o mais essencial é seja você. Se você quiser usar alguma coisa que você acha que te representa muito, tipo o seu cachorro, ou o seu animal de estimação, ou um livro, ou um hobby, se você é alguém que desenha, eu acho interessante explorar isso, porque, de fato, eu acredito que quando a pessoa vê um vídeo dessa forma, você vai meio que ficar marcado na cabeça dela. Eu adorei produzir o meu vídeo e, para mim, foi um dos pontos altos da minha inscrição, porque, às vezes, só em escrever, a gente não consegue transmitir tão bem a mensagem que a gente quer passar, mas no vídeo transparece, não tem como fugir disso. Perfeito, perfeito. Isso também ilustra muito como as nossas experiências são diferentes, né? Porque durante meu processo de inscrição, o vídeo foi a parte que eu menos gostei.
foi o que, assim, eu enrolei demais pra fazer. Eu gravei o vídeo no último dia possível pra enviar a inscrição. Porque na época eu tinha muita vergonha, então eu não sabia como fazer o vídeo, eu não sabia exatamente o que eu ia falar, etc. Eu também não tinha desenvolvido tanta essa habilidade de comunicação quanto eu desenvolvi na Lala. A Tainá, que aplicou aos seus 17, 16 anos de idade pra Lala, jamais se imaginava que ela ia estar coordenando um evento, assim, aberto na comunidade. Já fiz 500 eventos aqui na Lala, adoro falar com os candidatos, fazer entrevista, enfim. Então, para mim foi algo muito difícil. E hoje em dia, olhando para trás, eu vejo que não deveria ter sido tão difícil. Então, dando a dica para quem pode estar sofrendo um pouquinho assim com essa criação, gente, fica tranquilo. O mais importante, como eles falaram, é você conseguir transparecer quem é você e ligar isso com a sua jornada de liderança. Então, eu sou essa pessoa. Por que eu sou essa pessoa? Porque eu sou esse líder, ou eu quero me tornar esse líder um dia, sabe? Então, tem que também traz esse contexto, né, da sua jornada e por que que isso é importante para você, essas paixões, essas causas sociais são importantes para você como líder, etc. Eu já tive também uma candidata que mostrou a irmãzinha dela recém-nascida, porque ela falou, uma das coisas que eu tô apaixonada agora é me preocupar sobre o futuro e meio ambiente, porque eu quero criar um mundo melhor para essa nova geração, como a minha irmã, que tem 15 dias de vida. E ela mostrou assim a bebezinha, eu fiquei, cara, como assim? Pô, imagina uma motivação melhor do que essa, né? Então ela conseguiu linkar a paixão dela, que era socioambiental, com uma realidade para ela, que era a irmãzinha dela. Então, realmente, tem várias maneiras de você fazer essas ligações, você trazer esse contexto. Não precisa pensar muito, sabe? Tipo, ficar super ansioso sobre o vídeo. Tá tranquilo, se você conseguir transparecer quem você é, já tá ótimo. Algo que pode te ajudar, uma dica, é você criar um script, né? Criar uma redaçãozinha dos pontos que você precisa falar, o que que é importante você passar pro vídeo. Você pode testar depois com um relógio quanto tempo você gasta falando isso, né? Quanto tempo demoraria para você explicar tudo isso, ver se cabe, né, em 2 minutinhos. E aí sim você grava. Eu fiz isso e me ajudou. Foi o que me salvou, assim, pra conseguir enviar o vídeo dentro do prazo. Mas não façam como eu, não deixem para a última hora. Lembre-se que o prazo de inscrição para os campos presenciais acaba essa sexta-feira e o prazo de inscrição para os campos virtuais acaba dia 6 de agosto. Não tive muito tempo para fazer o vídeo, então meio que eu olhei para mim e perguntei o que eu poderia falar. Exato, é uma introspecção, sabe? É uma introspecção, não precisa ficar, nossa, é realmente tipo travado no vídeo, sabe? Não tem necessidade, a gente não vai olhar como critério edição, a gente não vai olhar como critério se a imagem do vídeo tá perfeita, se tá Full HD 4K, não é sobre isso, tá? É sobre quem você é e como você conseguiu transpor isso pro entrevistador, né? A pessoa que tá te avaliando. Temos mais alguma pergunta, dúvida, medos, ansiedades, que vocês querem compartilhar com a gente? E eu também vou colocar aqui no chat, pessoal, o número da Lala. Então, talvez, por enquanto, vocês não tenham mais nenhuma pergunta. Aí você vai sair da reunião, você vai colocar a cabeça no travesseiro e de noite falar: Putz, não acredito que esqueci de perguntar isso pra Thay. Não acredito que eu não falei isso pra Nara, pro Ítalo, pra Lina. Aí, nesse caso, você pega seu celular e manda uma mensagem no WhatsApp pra gente que a gente vai responder vocês o quão antes possível, tá bom? E além disso, vocês podem entrar pelo grupo, o link do grupo tá no nosso site, tá? O grupo de candidatos, então, uma comunidade, né? Então tem várias maneiras aí da gente te ajudando durante o processo seletivo. Não temos mais nenhuma pergunta, pessoal? Eu acho que não. Se a gente não tem nenhuma outra pergunta, queria agradecer por vocês terem entrado. A gente vai ter outras reuniões também como essa, outras oficinas. Então a gente tem oficinas até quinta-feira e na outra terça-feira a gente também tem outra última reunião. Tudo tá no Instagram, a gente já tem o calendário divulgado, então fiquem de olho, né? É o mesmo link que esse, inclusive, fica aí a dica, é o mesmo link. Então é muito fácil de vocês entrarem. Imagina, Lina, a gente tá super ansioso para receber a inscrição de vocês e para receber vocês na comunidade da Lala. Então, não deixem de se inscrever, tá bom? E vamos seguir conectado, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer problema, pergunta, podem entrar em contato com a gente, tá bom? Espero que todos vocês tenham uma ótima noite e uma boa inscrição. Um beijão, gente. Obrigado, Ítalo. Obrigado, Nara. Obrigado, Obrigado. Lina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Beijão. pessoal.